Se eu fosse chamado hoje a retornar à vida espiritual, eu já estou naquela condição lá do Bias. Não, tudo que eu tenho eu já trago comigo. Estou pronto. Para onde o Senhor me mandar, é só mandar a passagem que eu vou. Ou eu ainda, se soubesse, por exemplo, que amanhã eu vou ser chamado a retornar, entraria em desespero. Não, mas eu tenho que arrumar isso, eu tenho que resolver aquilo lá, eu tenho que... Pensa, nenhum de nós aqui sabe. Nenhum de nós aqui sabe. Quando viemos já tinha passagem de ida e a passagem de volta. A data estava ali com uma fitinha, você não podia ver. Mas a questão é, nós estamos preparados? Nós estamos preparados? O nosso coração está preso ou está livre? Está com algema ou está com asas? O que eu elegi como tesouro? A vida maior ou ainda estou apegado às condições transitórias da experiência que agora nós temos? Porque o chamado pode ser amanhã. Então é preciso que a gente construa, e aqui é um assunto um pouco tabu, a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com isso, né? Nós espíritas temos uma dificuldade de lidar com a morte, apesar do fato de que já sabemos que a morte não existe, mas ainda temos uma imensa dificuldade em falar de morte. Mas nós temos, como vai dizer Joana de Ângeles, que aos poucos ir nos preparando para essa que é uma realidade da vida, entendendo que ela também está a serviço da vida, que nada mais é do que um convite do Criador à renovação. A questão é, nós estamos preparados? Porque tem realmente alcançado o propósito de espiritualização do seu ser, aquele que alcança esse estado de tamanha serenidade que está pronto em todo tempo, lugar e circunstância a atender à vontade do Criador. É preciso nos preparar, porque isso é se espiritualizar, é estar sempre pronto para aquilo que a vida vem nos ofertar, seja aqui no plano dos encarnados, seja no mundo espiritual. Como diz uma historinha muito interessante, conta-se que certa feita um discípulo aproximou-se do seu mestre, e o seu mestre estava ali cuidando do jardim, que ele adorava fazê-lo. Então o discípulo chegou ao mestre e disse-lhe: mestre, o que você faria se soubesse que vai morrer amanhã? Fica a pergunta para todos nós. O que a gente faria se soubesse que só tem mais um dia da experiência carnal? Então o mestre continuou ali mexendo no seu jardim. De repente ele parou e olhou para o discípulo com um olhar de profunda serenidade e respondeu simplesmente: nada, continuaria aqui cuidando do meu jardim. Parece singela a resposta, mas isso é a resposta de quem já se harmonizou com a vida no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais vasto. Quem já passa pela experiência transitória sem se deixar envolver e adormecer por ela. Quem já está passando pela experiência transitória desperto para a brevidade dos momentos que somos convidados a viver aqui. Porque todos nós, antes de descermos à Terra, tínhamos consciência, ou quase, creio que a grande maioria de nós já éramos espíritos em consciência, ou com consciência, das necessidades do nosso espírito. Já havíamos feito uma análise no mundo espiritual dos equívocos pretéritos, juntamente com os nossos benfeitores, e já reconhecíamos a necessidade de mergulhar novamente na matéria, para ali ter a oportunidade, por meio do trabalho, do esforço, aquilatar ou desenvolver, acumular mais um pouco desses tesouros imperecíveis. Quase todos nós, sobretudo nós que hoje laboramos na seara espírita, já tínhamos essa consciência, viemos para cá comprometidos com o trabalho da nossa renovação. Mas adentramos a matéria e muitas vezes a matéria funciona como esse anteparo que nos faz esquecer ou que torna mais difícil a nossa conexão com os propósitos superiores, com as metas estabelecidas. Muitas vezes, ao adentrarmos a matéria, adormecemos e nos esquecemos dos propósitos fundamentais. Mas Jesus, através dos seus emissários, através da doutrina espírita e dos estudos, tem constantemente nos convidado ao despertar. Vem nos alertar para que estejamos atentos,
dispostos, despertos para os momentos de testemunho, os momentos difíceis em que teremos a oportunidade de verificar se de fato consolidamos ou não a proposta de renovação. Uma perda de alguém, um revés financeiro, uma enfermidade física, são todos convites de despertamento que a vida nos traz, para ver se de fato estamos consolidando em nós esse senso de eternidade, para ver se de fato a nossa espiritualidade está alcançando níveis mais profundos. Mas em geral, nos momentos dos grandes testemunhos, Jesus nos encontra como? Adormecidos. Adormecidos. O que me lembra uma passagem muito simbólica do Evangelho. Num dos momentos mais graves da história do cristianismo, os momentos que precediam a cruz, em que Jesus, já prenunciando ou prevendo aquilo que haveria de acontecer, se dirige com os 3 discípulos mais próximos ao Jardim das Oliveiras para ali orar e se preparar para o testemunho. Então ele leva Pedro, Tiago maior e João, o evangelista, o seu irmão, que eram os 3 que ficavam com ele nos momentos mais particulares. E ali Jesus deixa os 3, se afasta um pouco para orar. Quando Jesus volta, como estão os 3? Dormindo, um alto sono. Então Jesus pergunta a eles e pergunta a nós: por que dormis? Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Estejam conectados com os propósitos superiores, para que não esqueçam do que vocês vieram aqui fazer, da brevidade dessa oportunidade. É um alerta, e muitas vezes isso acontece na nossa vida, por meio de um conselho amigo, de uma preleção que a gente assiste, de um livro que nos chega. Meu filho, orai e vigiai, esteja atento, não perca a oportunidade, não adormeça diante da oportunidade.